livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso 14. Este será a passagem que vamos ler nessa noite, e desde já eu quero cumprimentar os nossos amigos, irmãos, irmãs, obreiros e servos do Senhor de casa, que nos acompanham em casa, no carro, no trabalho, você que tem divulgado também o trabalho e esse canal Ebenezer Oficial por muitos lugares, e a palavra através de você tem chegado a outras pessoas, e a gente tem ouvido os testemunhos lindos de pessoas que voltaram para Cristo, pessoas que foram animadas depois de ouvir uma mensagem nesse canal. Então continue compartilhando, e também os diversos pedidos de oração que é feito todos os dias através deste canal. Faça o seu pedido e continue orando por nós também. Amados, a palavra do Senhor que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez na tua presença, meu Deus, porque somos pó e cinza, mas o Senhor é grande, é forte. Abençoa, Pai, e abra o nosso intelecto, abra nossas faculdades mentais, para que nós possamos compreender e entender a tua palavra, Senhor. E se algum bloqueio nessa noite tentar impedir que essa palavra, meu Deus, possa produzir fruto em cada coração, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. A vitória é nossa, a vitória é do povo mais feliz da face da terra, o povo, a igreja eleita, o povo abençoado do Senhor. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós. Eu quero já entrar aqui na introdução, para a gente entender melhor o que nós estaremos falando nessa noite acerca de Apocalipse 3,14. Na introdução vai dizer que na época do apóstolo Paulo, Laodiceia era uma cidade muito próspera. Paulo fez referência dela quando escreveu a carta dele aos Colossenses. Está no capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai fazer menção dessa igreja de Laodiceia. Olha o que ele vai dizer: pois quero que saibais quão grandes lutas tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Paulo falando da igreja que estava em Laodiceia, e porquanto não viram a minha pessoa, ou seja, o rosto na minha carne, ou seja, alguns não conseguiram ver Paulo pessoalmente, como nós estamos aqui vendo cada um dos nossos irmãos. E ele encerra no versículo 2, a parte A, dizendo: para que os seus corações sejam animados. Então Paulo está trazendo dentro desta carta aos Colossenses e dizendo para que eles continuassem perseverantes na oração,
na leitura da palavra, em buscar a presença de Deus, porque muitos já estavam se desanimando e muitos já estavam se afastando da presença de Deus. No sentido profético, aqui nós aprendemos algumas coisas nesse texto que nós lemos. O Senhor escreve à igreja de Laodiceia, especialmente dirigida aos tempos finais, assim como os crentes de hoje. Então, aquela carta, quando Paulo escreve à igreja aos Colossenses, faz referência aqui, e quando nós lemos em Apocalipse, que João, orientado pelo Espírito Santo de Deus, vai endereçar a carta de Jesus àquela igreja, nós percebemos que ele está trazendo principalmente, né, na atualidade que nós estamos vivendo hoje, porque um dos grandes desafios da igreja do Senhor hoje, queridos e amados irmãos, são vários desafios para nós, igreja de Cristo, e para as igrejas hoje o grande desafio tem sido manter uma igreja espiritualmente bem em forma todos os dias. E para que essa igreja seja bem espiritualmente, essa igreja precisa estar embasada, alicerçada na palavra de Deus. Porque não tem como a igreja viver bem espiritualmente se ela não tem a orientação, se ela não come, se ela não se alimenta do bom alimento que é a palavra de Deus. Então, Paulo, quando ele está dizendo aqui, para que eles tomassem cuidado, e ele tinha abrido várias igrejas, nós sabemos que a missão de Paulo foi essa, abrir igrejas, e de vez em quando ele voltava às congregações para ver como estava cada uma delas. E muitas das vezes o resultado não era bom, porque se a gente olhar a igreja de Corinto, a igreja estava pervertida, a igreja estava escandalizando de forma tremenda. Então ele precisa escrever carta, ele precisa voltar para que aqueles irmãos voltassem à origem, ou seja, voltassem aos princípios de tudo aquilo que eles tinham aprendido. Então, os sinais da vinda de Cristo, que nos últimos dias, a Bíblia vai dizer que pelo aparecimento ou crescimento do pecado, como está em Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriaria. Então nós vivemos essa realidade hoje. Quando nós tratamos daquilo que é concernente às coisas de Deus, muitos já se esfriaram na fé. Muitos têm ânimo para qualquer coisa, mas quando se trata de fazer a obra de Deus, muitos têm grande desânimo. São vagarosos para realizar aquilo que é do Senhor e que faz bem para a nossa alma, para a nossa vida, mas que nós venhamos entender que espiritualmente nós vemos que Laodiceia representa a igreja que havia se afastado da presença do Senhor. E ela estava vivendo no impasse, que é o que nós lemos aqui nesse versículo que lemos. A igreja de Laodiceia, ela vivia um impasse. Porque se nós observarmos as cartas, as 7 cartas, nós vamos ver que a cada uma delas tem um pecado que assola aquela igreja. Então era advertido dentro de uma fraqueza, de uma situação que cada uma das igrejas estava vivendo. Cada carta foi endereçada a um anjo e cada igreja vivia uma situação complicada. Agora, se olharmos atentamente para a igreja de Laodiceia, nós vamos perceber que Deus não criticou ela em nenhum pecado. Não está falando que ela cometia isso, ela estava indiferente espiritual. Então, o problema da igreja de Laodiceia é que ela se tornou uma igreja indiferente espiritual. Tinha uma indiferença muito grande acerca daquilo que é espiritual. E hoje o grande desafio dos pastores é trazer uma igreja espiritualmente falando, amadurecida, fortalecida na presença do Senhor. Porque isso não é fácil. Porque quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, a gente percebe que aquela igreja aparentemente ela estava muito bem. Porque quando a gente olha, a primeira coisa que nós vemos aqui, que ela era uma cidade muito próspera, muito rica. Ela era uma cidade riquíssima. Não tinha necessidade e escassez de dinheiro. Porque todos que ali habitavam tinham condições boas.
E a gente olhando também, ela fabricava ali, dentro da medicina, eles fabricavam um colírio, que era espetacular para a cura dos olhos, da visão das pessoas, e eles tinham aquele recurso, então eles tinham tanto prosperidade em dinheiro, mas também tinha uma medicina forte na cidade de Laodiceia. Olhando também, a gente percebe que ela produzia um tipo de lã negra, uma lã especial que brilhava e era tecidos caríssimos, que quem vestia, que fazia as roupas de elite, o povo da elite, o povo que tinha um poder aquisitivo muito alto, e era que possuía e vestia-se daquele tecido finíssimo. Então, olhando para a capacidade daquela cidade de Laodiceia, a gente começa a entender o quê? Que ela era uma cidade próspera, ela era uma cidade que tinha colírio para os olhos, e também ela produzia um tecido muito caro. Agora, uma coisa que Jesus vai declarar nessa carta, a primeira coisa, tinha riqueza, mas Jesus chamou ela de pobre. Ela era alguém que tinha colírio para os olhos, mas Jesus chamou eles de pessoas que estavam cegas. Eram pessoas que tinham vestimentas e tecidos riquíssimos, finíssimos, e Jesus vai chamar eles de nu. Então a gente começa a perceber e entender que aquela cidade, ela tinha uns pontos positivos, mas espiritualmente elas têm aqui, sofre uma grande decepção. Quando a gente olha a cidade de Laodiceia, ela está localizada a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso, e ela também era uma das cidades da Ásia Menor, e hoje ela está localizada na atual Turquia. Hoje ela está localizada na atual Turquia, e havia perto da cidade de Laodiceia algumas cidades da Ásia Menor que foi citada também aqui nas cartas do Apocalipse, que as 3 cidades principais era Hierápolis, que era das águas quentes, Colosso, que era das águas frias, ele possuía ali uma água fria, e Laodiceia, que era as águas mornas. Então nós já percebemos aqui que ela estava bem localizada, ela estava em um lugar de destaque, um lugar comercial, onde facilmente entrava e saía os comércios. Então ela tinha, assim, vamos dizer, ela tinha um polo industrial muito grande, muito forte, e ela estava bem situada naquele lugar. Então o problema de Laodiceia não era prosperidade financeira, não era prosperidade, riquezas, porque isso eles tinham com abastança que sobrava. Agora o problema dela é que Jesus Cristo vai identificar aquela igreja como uma igreja pobre, miserável e nu. Aos olhos humanos isso seria discriminar, porque aos olhos humanos aquela igreja parecia perfeita. A igreja que tinha condições de fazer doações, igreja que tinha condição de fazer, comprar e fazer o que ela queria, mas isso não quer dizer nada diante de Deus. Não são pessoas ricas que vai dizer que são bem-sucedidas espiritualmente. Também não vamos dizer que o rico também não seja espiritualmente bem, porque tem pobre que é pobre, mas também tem rico que é rico, né? Tanto não é de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Então vamos entendendo a palavra de Deus nessa noite, o que Deus quer falar ao nosso coração. E um grande desafio que nós temos hoje como pastores é ter uma igreja que seja uma igreja espiritual. E uma igreja espiritual não dá para medir a sua, ter um termômetro para medir quem é espiritual e quem não é. Mas claro que através de algumas atitudes você logo percebe quem é e quem não é espiritual. Eu até me lembrei aqui o seguinte: no tempo da Covid tinha aqui um medidor, um termômetro que media, né, esse termômetro aqui para medir a temperatura do corpo das pessoas, identificar se ele estava com febre ou não, ou se estava no estado normal. Agora imagina a gente medindo a medida espiritual de cada crente aqui nessa noite. Eu não posso fazer isso, não tenho esse aparelho para fazer,
mas uma coisa é certa: Jesus Cristo tem o aparelho para medir a espiritualidade de cada um que está aqui nessa noite. Porque eu posso até me apresentar bem aqui, eu posso até estar bem vestido e falar bem, pregar uma boa palavra, mas quem conhece verdadeiramente como está a minha vida é Deus. E a Ele ninguém engana, porque aos olhos daquela cidade era uma das melhores igrejas que estava localizada ali naquela região da Ásia Menor. Então, ali na cidade de Laodiceia, aos olhos humanos, era uma igreja perfeita. Mas a Bíblia diz que, enviando a carta àquela igreja, através do apóstolo João, dentro das revelações, a Bíblia diz que aquela igreja foi reprovada também por Deus, pela sua forma que ela vivia e agia através de tudo que ela possuía. Então, a gente olhando aqui, nós vamos perceber o quê? Que a igreja de Laodiceia, ela se sentia uma igreja autossuficiente. É um grande problema hoje, quando alguém se acha autossuficiente, quando alguém acha que é bom à altura para não necessitar das coisas de Deus, porque tem gente que ele tem tanta riqueza, que ele se esquece de Deus. Tem gente que corre tanto atrás das coisas dessa vida, que ele está empobrecido espiritualmente falando, e esse é o grande mal dessa atualidade. E o interessante é que muita gente quer, infelizmente, estão querendo receber vida espiritual simplesmente através de ouvir bons pregadores. Isso não é suficiente. O que te fará um bom servo e uma serva de Deus é você ter vida no altar de Deus e viver constantemente com devoção sincera na presença de Deus, fazendo a sua parte, porque é você que se fortalece espiritualmente, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, e aprendendo a respeitar cada situação, cada momento, da forma que precisa ser respeitado. Então, o crente espiritual, ele consegue identificar as coisas de Deus com mais facilidade. E aquela cidade também, ela recebeu o nome de Laodiceia por Antíoco II, era um rei que tinha naquela época, e ele colocou em homenagem ao nome da sua mulher, que era Laodice, era o nome daquela mulher, Laodice. Então ele, em homenagem à sua esposa, ele colocou o nome da cidade de Laodiceia, por ser uma pessoa muito influente naquele lugar, e aí ficou, como a gente conhece hoje, muita cidade que leva o nome de alguém importante, e que é batizada por aquele nome, e ali fica o nome, e aqui foi o nome Laodiceia, que foi dado pelo Antíoco II, que era rei naquela época, e colocou ali em homenagem à sua esposa. Mas ela, além de ter todas essas riquezas que ela possui aqui, ela tinha algo interessante. Ela ficava nas rotas mais importantes das vias comerciais e era conhecida pela sua prosperidade econômica, é o que nós estamos falando aqui. Então, Laodiceia, tudo isso aqui que a gente falou aqui, alguns pontos importantes. Era uma cidade bem vista, né? Uma cidade que qualquer pessoa gostaria de estar nela, gostaria de morar naquele lugar, porque é como você ir para o centro de São Paulo, e ali muita gente vem no Nordeste e vai para ali, porque ali é o ponto de partida para todas as áreas praticamente, principalmente na área musical também, é outra área muito forte. Então, pregadores, cantores, pessoas que querem ser projetadas, eles vão direto para São Paulo ou Rio de Janeiro, que são a cidade que vai projetar essa pessoa com mais facilidade dentro do talento que ela possui. Então, Laodiceia também não era diferente, ela tinha essa facilidade, tinha a economia elevada, e as pessoas que estavam ali eram bem-sucedidas financeiramente. Mas nessa noite eu quero compartilhar com a igreja alguns pontos importantes sobre esta igreja de Laodiceia aqui. A primeira delas é o seguinte: para nós termos uma vida espiritual e essa frieza espiritual não chegar na nossa vida, nós precisamos entender o seguinte: a frieza espiritual é causada pelo excessivo de preocupação com as coisas materiais. É o que causa frieza espiritual em qualquer pessoa, é a pessoa ser uma pessoa excessiva
e preocupar constantemente com as coisas materiais. Será que quando nós falamos aqui que essa igreja, o que foi escrito para ela, a carta endereçada à igreja, ela aponta para a atualidade de hoje, a gente logo percebe que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas buscam muito enriquecer, prosperar, e cada um nessa busca incessante, muitos acabam se afastando e se esquecendo de Deus. Então a preocupação do Senhor nessa noite, para cada um de nós, é que nós venhamos ter muito cuidado, para não nos afastarmos da presença de Deus. Você pode possuir, você pode alcançar muitos objetivos, mas em nome do Senhor Jesus, cuide da sua vida espiritual. Zele pela sua vida espiritual. Porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Se você não ter esse cuidado, de cuidar da sua vida espiritual, você vai acabar sofrendo grandes consequências. Então aquela cidade, a Bíblia diz que ela era considerada como a cidade das águas mornas, ou seja, uma água, impossível alguém beber uma água daquela. E Jesus vai dizer, quem dera fosse frio ou quente, né? Porque você bebe água fria ou quente, é normal. Agora alguém quando passa mal, quando come alguma coisa que fez mal, a primeira coisa que ele quer fazer é tomar água morna, para que aquilo que ele comeu que fez mal seja arrancado de dentro para fora, porque isso vai causar náusea na pessoa, e Jesus falou sobre isso, como vocês não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. E tem gente assim. Por quê? Porque uma pessoa, quando ele está vivendo nessa condição espiritual, ele entra numa frieza espiritual tão grande. Uma frieza espiritual, ela é definida como o desânimo, né? Uma pessoa que está fria espiritualmente, ela está desanimada, ela está apática, né? Ela tem uma apatia, ela não consegue avançar. E nós estamos vivendo um tempo de hoje de pessoas que estão vivendo dessa maneira, desânimo total. E você fala, e você diz, e você mostra o caminho, a pessoa até parece que entendeu, mas continua na mesma situação. E isso demonstra que essa pessoa está vivendo uma grande e uma terrível frieza espiritual. Então, por isso você consegue identificar, como eu disse, que nós não temos um termômetro, mas logo pelas atitudes da pessoa, você percebe quem está bem espiritual ou quem não está. Porque tem gente que para servir a Deus está andando arrastando, faz por obrigação, e não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus funcionam com alegria, com entusiasmo, com força, com disposição, está pronto para o que der e vier. Esse é o crente que está bem espiritualmente. É por isso que muitas das vezes não existe um bom resultado como deveria ter. E vivemos um tempo onde o acomodismo tem tomado conta, onde a riqueza tem assolado a vida das pessoas. Em busca de riqueza e de recursos, muitas pessoas estão sofrendo. Jesus falou sobre isso em Mateus 13, 22, ele disse assim que, eis que o semeador saiu a semear, mas parte daquela semente, a Bíblia diz que caiu entre espinhos, e espinho aqui significa os cuidados que essa vida oferece. As pessoas, quando ela está muito preocupada com as coisas dessa vida, aí Jesus diz que aquela semente, ela até germinou e nasceu, só que ela ficou raquítica, fraca, anêmica e não conseguiu se desenvolver. E tem gente assim. A igreja de Laodiceia estava uma igreja dessa maneira, uma igreja que os cuidados da cidade de Laodiceia, aquilo que vinha de todos os lugares,
chegou e instalou no coração daquela igreja, e aquela igreja se tornou uma igreja apática, uma igreja fraca, uma igreja estagnada, uma igreja que não conseguia crescer. Então Jesus está dizendo: eis que parte da semente caiu entre os espinhos. E hoje nós lançamos a palavra, como nessa noite, para você que está aqui, para quem está em casa, e muitos até ouvem a palavra, mas não consegue crescer, não consegue desenvolver. Aí você diz: irmão, o que está acontecendo? Aí ele diz: pastor, eu preciso de ajuda. Precisa? Glória a Deus, nós vamos te ajudar. Mas ele não se esforça em abandonar e deixar aquilo que o mundo oferece. Ele está na igreja, mas ele está encantado com aquilo que o mundo oferece. Ele sai da igreja, recebe a palavra, mas a palavra não consegue desenvolver da forma que deveria. Então ele se torna um crente fraco. Entende por que há muitos que estão se arrastando, muitos que não conseguem frutificar, muitos que não conseguem desenvolver um trabalho, porque essas pessoas estão enfraquecidas pelas as atitudes que elas estão tomando dia após dia. A sua vida, a minha vida espiritual não é medida pela roupa que eu estou vestindo. A minha e a sua vida espiritual não é medida pela condição financeira, pelas contas bancárias que nós temos. A nossa vida espiritual é medida na comunhão que nós temos com Deus todos os dias da nossa vida. Faça sol, faça chuva, quer a luta ou sem luta, com porta aberta ou sem a porta aberta, a tua vida está bem diante de Deus, em forma na vida espiritual. Então vamos ver, Jesus está dizendo: a semente que está entre os espinhos. Já Lucas, no Evangelho de Lucas 21:34, a Bíblia vai dizer que nós temos que ter cuidado com as coisas dessa vida. Comer, beber, festejar, cuidado, porque isso pode matar a sua vida espiritual. O crente pode divertir? Pode, mas não pode misturar as coisas, não pode inverter os valores. Faça tudo com decência e ordem. Precisamos tomar cuidado, porque hoje vivemos um tempo que a igreja de Laodiceia viveu, estamos vivendo essa mesma atualidade, ou pior, onde as pessoas são indiferentes. Porque hoje nós vivemos no tempo que a igreja, ela faz a sua justiça própria. Tem muita gente que ele mesmo faz o julgamento, ele faz do jeito que ele acha melhor. Não é mais na direção de Deus. Antigamente as pessoas, para tomar uma decisão, ela colocava diante do altar e Deus revelava o que era para ser feito e como era para ser realizado. Hoje as pessoas agem pela sua própria justiça. É desse jeito, é dessa forma que eu quero, é desse jeito que eu faço, é desse jeito que eu ando, é desse jeito que eu vou continuar fazendo, e assim estão vivendo e andando de mal a pior todos os dias. Aonde está Deus na nossa vida? Porque quando Deus é o dono, quando Deus ele é o Senhor e Ele é Salvador da nossa vida, nós entregamos tudo nas mãos dEle e dizemos: Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, dirige os meus passos, dirige a minha vida. Mas a igreja de Laodiceia, ela estava tão abastecida de riqueza, recurso, que ela se achava autossuficiente, e ela dizia: de nada nós temos falta, nós temos tudo, nós compramos o que queremos, nós fazemos a viagem que queremos, nós entramos aonde queremos. Mas a Bíblia diz que eles eram pobres, miseráveis e nus. Essa é a grande realidade. Temos que pedir a Deus que não venhamos agir com a nossa justiça própria. Materialismo tem tomado conta da vida das pessoas. É bom prosperar, mas muitos, por causa do dinheiro, se esfriaram na fé.
Muitos, por causa de trabalhos excessivos, abandonaram a fé, morreram na fé. Por isso a Bíblia diz: não me dá nem muito e nem me deixa faltar, me dá na medida para que eu possa viver e viver em paz. Porque dinheiro demais, irmão, muitas das vezes tira a paz, tira o foco, tira a visão, muda as coisas. Tem gente que ele não está preparado para ter sucesso na vida, e quando ele possui alguma coisa, as primeiras coisas que ele começa a fazer são besteiras. Começa a abandonar a família, começa a pisar nas pessoas, começa a se envolver com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que ele está vivendo, porque o dinheiro muda a mentalidade de muita gente. Agora, Deus tem bênção para mim, para ti tem, mas desde que essas bênçãos não venham me prejudicar espiritualmente. Porque se é uma porta que Deus abriu para me levar longe de Deus, eu não quero essa porta. Se é uma bênção, um recurso que Deus trouxe para tirar a paz que eu tenho, eu não quero essa bênção, esse dinheiro eu não quero. Porque eu só quero aquilo que eu possa obter e ter, e que o nome de Jesus continue sendo glorificado através da minha vida, e eu continue fazendo e cumprindo com a minha missão. Vivemos no tempo do materialismo, bem-estar, e um tempo do egoísmo, onde muitas pessoas têm sido egoístas, muitas pessoas que acham que tudo é para si próprio, não consegue ter a visão de compartilhar nada, não consegue ter a visão de ajudar e estender a mão para ninguém. E isso a igreja de Laodiceia estava vivendo, mas a Bíblia diz que elas, mesmo possuindo tudo isso, elas diziam: somos ricos e de nada temos falta, e eram pobres, miseráveis espiritualmente. Então vamos tomar cuidado de não nos afastarmos de Deus pelas coisas que essa vida nos oferece. Deus, Ele não tem prazer em te ver fraco espiritualmente. Deus não tem alegria em te ver frio espiritualmente. Deus te quer bem. Deus nos quer fortalecidos, cheios da graça, cheios do poder de Deus. Porque se nós continuarmos buscando aquilo que o mundo está oferecendo aí fora, e muitas das vezes o mundo vai atraindo devagarzinho, e ninguém se corrompe de um dia para o outro não, irmão. É devagar, é aos poucos. Vai um pouquinho hoje, amanhã vai mais uma meia hora, daqui um pouco vai mais 2 horas, e daqui um pouco o que estava fazendo para o Senhor não existe mais. Não deixe nada te tirar da presença do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 15:8 que a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus. Mateus 15:8 diz assim: este povo com os lábios, mas o coração está longe de mim. Entende o que eu falei nessa noite? Que não adianta simplesmente nós entrarmos aqui e dizer que somos espirituais, quando na verdade, se nós não somos, não adianta nada. Porque Jesus olhou um povo, o povo estava dando glória, estava dando aleluia, estava dizendo: bendito seja o nome do Senhor, glória ao Deus Todo-Poderoso. Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E hoje nós vivemos esse tempo que a igreja de Laodiceia clamava ao Senhor, buscava ao Senhor, mas o coração já estava distante da presença de Deus. E nós precisamos entender que não somente no tempo de Jesus, mas a Bíblia diz em Isaías 43, do 21 ao 25, que o povo não tinha mais prazer na comunhão com Deus. O povo escolhido do Senhor, eles não tinham mais alegria, eles não tinham mais prazer em buscar a presença do Senhor. Deus havia escolhido aquele povo,
Deus operou grandes milagres na vida do povo de Israel, Deus lhe fez grandes promessas, mas agora o povo de Deus, como está em Isaías 43, do 21 ao 25, estavam se afastando de Deus, eles haviam perdido, a paixão pela presença de Deus, e é triste quando isso acontece. É triste quando ele se torna alguém que está envolvido dentro de uma rotina de vir para a igreja e voltar para casa, vir para a igreja e voltar para casa, ele entra numa rotina diária, mas na verdade eles estão mortos espiritualmente, estão morrendo espiritualmente, estão dizendo que estão bem quando não estão. Eu estou rico, abastado, de nada eu tenho falta, porque uma das coisas que acontece na vida de quem perde a espiritualidade, quem perde a vida espiritual, é ele achar que é autossuficiente e achar que não necessita de Deus, porque a oração de alguém que perdeu a espiritualidade é como aqueles dois moços que um clamava, batia no peito e dizia: eu jejum todo dia, eu faço 3 ou 4 ou 5 jejum, não importa, por dia, eu faço por semana sacrifício, e a Bíblia diz que o outro batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nada. Ali a Bíblia diz que justificado estava aquele que dizia não ser nada. Tem crente que é autossuficiente, olha para ele, benção, e aí varão, na paz, na benção, glória a Deus, cheio do Espírito Santo, vazio igual uma lata vazia. Se o Espírito Santo de Deus conhece a vida de cada um de nós que estamos aqui, e se fosse para medir a espiritualidade de cada um de nós, como estamos diante do Senhor hoje aqui? Você precisa de quê? O que você está precisando para se fortalecer? O que você tem feito para que você tenha mais comunhão com Deus? O que nós temos feito para que nós venhamos receber essa conexão direta do trono de Deus ao nosso coração? Ou vamos continuar como pessoas esmurecidas, pessoas desanimadas? Se faz um propósito, ninguém quer participar. Se faz uma vigília, ninguém quer participar. Se faz uma oração, ninguém quer participar. Algo errado está acontecendo, algo precisa ser mudado, porque senão nós iremos viver a mesma realidade que a igreja de Laodiceia estava vivendo. Não vamos se iludir com bens materiais. Não vamos se iludir porque a porta abriu e eu estou prosperando, tem dinheiro no bolso, tem dinheiro na conta, compro, vou aonde eu quero. Isso não é sinônimo de vida espiritual, estar bem diante de Deus, não. Então não vamos nos iludir. Interessante que a igreja de Laodiceia e a frieza estava acompanhada do orgulho espiritual, mas aquela igreja havia negligenciado a comunhão com Cristo. Eles estavam tão abastados materialmente que não sentia mais necessidade de oração e nem de estudo da Bíblia. Tem gente assim, ele está tão realizado, ele tem tanto recurso que ele diz assim: não, eu vou nada, tem outras coisas para me fazer. A gente olhando aquela passagem que fizemos até uma campanha aqui, onde é feita a bolda, e o dono daquele casamento manda chamar as pessoas, e cada um começa a desculpar. Não, eu não posso porque eu comprei uma junta de boi, vou experimentar, eu casei, preciso viver esse momento com a minha esposa ou com meu esposo, e cada um começou a se desculpar. Na verdade, ali são pessoas que estão fracas, anêmicas, e não têm força de se levantar e dizer: vamos para a ceia com o Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Na semana passada, retrasada, nós falamos aqui sobre o bom samaritano, como o filho pródigo, que Jesus está pregando para pecadores, e está do lado de fora,
escribas e fariseus. E Jesus pregando para pecadores e publicanos, e de fora escriba e fariseu, e eles olhando e apontando, dizendo: ele entra, ele se hospeda, ele come com pecadores. Eram religiosos, conhecedores ao pé da letra, mas estavam frios espiritualmente e não conseguiam entrar para ceiar com Deus. Jesus só estava chamando para um relacionamento, Jesus só estava chamando para uma comunhão, e um fica de um lado falando, e o outro do outro lado falando, e ninguém chega para envolver na comunhão e receber de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. É momento da gente parar de olhar para o irmão e apontar que o irmão está fraco, que o irmão não veio na igreja, e que o irmão vem uma vez na semana e nós estamos todo dia, mas muitas das vezes, quem vem uma vez na semana está melhor espiritualmente do que muitos que estão todo dia aqui. Não adianta simplesmente entrar no culto e fazer disso aqui uma rotina. Culto é lugar de adoração, culto é lugar de entrega, e muitos ainda não entenderam isso, porque chega na igreja, é um anda, um conversa, é um anda aqui para fora, anda para lá, anda para cá. Que tipo de espiritualidade é essa? Mas crente espiritual não reda o pé, crente espiritual senta e diz: só vou sair quando eu receber o banquete inteiro. E a igreja está cheia, a igreja está lotada, mas pessoas fracas espiritualmente. Antes da bênção apostólica terminar, quem não tem espiritualidade já está indo embora, já está saindo do culto, perdeu a bênção. Não adianta. E esse é o grande desafio dessa igreja da atualidade de hoje, é trazer a igreja para a espiritualidade, porque a igreja quer ser cheia de Deus, quer receber o Espírito Santo, mas não quer pagar preço, não quer orar, não quer jejuar, não quer ler Bíblia, e aí quer vir na frente de uma hora para outra ser cheio, ser pentecostal, sair cuspindo fogo. Não vai acontecer isso, meu irmão. Ou você coloca a vida no altar, coloca a vida na direção de Deus, ou vai continuar mentindo que está cheio quando está vazio. E o problema da igreja quando Jesus voltar vai ser esse, porque muitos que diziam que era, não vai ser, e muitos que olhavam e até desprezavam é os que vão subir. Porque Jesus ninguém engana. Não adianta eu falar: eu estou bem, quando eu estou mal. O orgulho, muitas das vezes, tem entrado no coração de muita gente para dizer: não, eu estou bem, graças a Deus estou ótimo. Não, não, é mentira. Está fraco. Eu preciso me posicionar, eu preciso mudar a minha forma de agir, de pensar, e viver um novo de Deus na minha vida. Mas para viver o novo de Deus tem que lançar o fora velho, arrancar o velho e jogar fora. Porque Jesus disse que não coloca vinho novo em odres velhos, porque o novo rompe o velho. E não adianta crente velho, com a natureza velha, com a situação velha, querendo ser cheio do novo, que não vai ser. E se encher por acaso vai escandalizar, não vai suportar a glória, a unção de Deus. E o Senhor nessa noite está dizendo que Ele quer uma igreja compromissada, uma igreja responsabilizada, uma igreja comprometida, uma igreja que vive na santidade do Senhor. Deus te quer cheio do Espírito Santo, Deus te quer cheia do Espírito Santo, mas não é de qualquer maneira que o Espírito Santo vai chegar e vai fazer morada. Espírito Santo só mora em casa limpa. O Espírito Santo não mora e nem pousa sobre carniça, sobre sujeira. Quem pousa sobre carniça e sujeira são aves predadoras, mas o Espírito Santo, ele vem em forma de pombo. Ele só habita onde há limpeza, aonde não tem lugar para mágoa, para o ressentimento, aonde tem pessoas que verdadeiramente estão convertidas e não convencidas.
Mas a igreja de Laodiceia estava convencida: nós somos ricos e de nada nós temos falta. Mas quando a carta de Deus chega até ela, quando a visita de Deus chega até ela, ela percebe que não era uma Babel, ela não era uma Betel, era uma Babel. Babel está sendo construída, a obra é grande, mas a motivação é errada. O pensamento é ruim. Está sendo feita para encher o próprio ego. Mas o Senhor decide visitar a obra e coloca fim naquela obra maldosa. Porque a obra que não é feita em Deus, ela não vai prevalecer. Aqueles que agem na casa de Deus com engano não permanecerão na casa de Deus, porque o próprio Deus encarrega de arrancar fora. O próprio Deus cria situação para que essa pessoa naturalmente seja arrancada, sem prejudicar a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, queridos, a igreja de Laodiceia era rica, próspero, entanto se encontrava do lado de fora, entanto Jesus se encontrava do lado de fora da vida daquelas pessoas e dos seus projetos. Deixa eu te perguntar nessa noite: Jesus está do lado de dentro da sua vida? Jesus está dentro dos seus projetos? Ou será que os nossos projetos são à parte e Jesus só entra aonde eu quero que ele entre? Jesus só vai até onde eu quero que ele vai? Ou Jesus faz parte da sua vida? Será que Jesus só pode entrar aqui na igreja, mas quando eu chego no meu local de trabalho, onde ninguém está me vendo, Jesus fica aí porque agora eu vou me divertir, agora eu vou tirar um tempinho para mim? Na sua casa, Jesus fica aí do lado de fora, porque aqui dentro da minha casa é diferente o negócio. Aqui é eu que qualifico como vai ser, como é que acontece, do jeito que eu quero, e Jesus está ficando do lado de fora da vida de muita gente. Projetos que não crescem, que não prosperam, porque Jesus está ficando do lado de fora. E era assim, aquela igreja estava dizendo que eram ricos, eram prósperos, no entanto Jesus se encontrava do lado de fora. O que Jesus falou lá no versículo 3:20? Eis que eu estou à porta. Jesus está onde? Do lado de fora. Jesus não está dentro. Se Jesus está batendo, é porque está fora. E tem muita gente dessa maneira. Jesus está do lado de fora querendo entrar, e ele dizendo que é crente, ele dizendo que converteu. Mas aí ele diz assim: eu sou convertido, mas minha vida não é, minha mão não é, meu braço não é, minha boca não é. E Jesus, ele deixa cada um escolher a vida que quer viver. Eu fico olhando assim as atitudes, o que Jesus fez, que quando Jesus andou na terra aqui, ele era 100% homem, 100% Deus. Você nunca viu Jesus olhar para um maldito fariseu, um escriba, seja ele quem for, e apontar os defeitos das pessoas. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre andou fazendo a missão que o Pai lhe tinha concedido que fizesse. E Jesus não impede que você tome a sua decisão. Você pode decidir: pastor, eu quero ser crente ruim. Você vai ser ruim. Eu vou ser crente trabalhoso na igreja. Você vai ser um crente trabalhoso na igreja, mas até Jesus voltar, ou até Jesus te chamar. Porque tem gente assim. Tem gente que ele não se converte. Tem gente que ele não se compromissa com os trabalhos na casa de Deus. Ele quer a atenção para ele. Em vez de pegar a vida dele, colocar no altar de Deus e glorificar a Deus através da vida dele, ele quer a atenção de Deus. E quando Deus começa a usar alguém aqui ou ali, ele fica enciumado. E quando ele começa a fazer alguma coisa, ele quer apresentar o que ele está fazendo. Isso não é obra, isso são obras sem galardão. E nós precisamos fazer as coisas de Deus com amor, com carinho, com dedicação.
Está doendo, mas está gostoso. Está sofrendo, mas vai passar. A luta é grande, mas uma hora ela passa e a vitória vem. O evangelho não é um conto de fada, não é mil maravilhas. Tem luta, tem dificuldade, tem sofrimento, mas também tem momentos de vitória. E a vitória está chegando para crente que não abre mão da vida espiritual na presença de Deus. Então, queridos, nós encontramos muitas pessoas acham que estão arrebentando, mas Jesus ainda está do lado de fora. Assim também estava o povo da antiga aliança, como eu disse para os irmãos, porque o povo de Deus, no texto de Isaías que nós lemos aqui, não tinham mais prazer na comunhão com Deus. E tem muita gente que já perdeu o prazer acerca das coisas do Senhor. O pastor vem e prega, o outro vem e fala, e o povo voando, está boiando, não tem mais prazer, não tem mais alegria em dizer eu vou para a casa de Deus dando glória. Aí chega na igreja, fica aquele peso dentro da igreja, porque estão dentro da igreja só de corpo, mas a mente está lá fora, lá no mundo, pensando nas coisas que estão lá fora. Então, meu irmão, entrou na casa de Deus, guarda o teu pé. A hora que entrar por aquelas portas, faça e dê o seu melhor para Jesus. Não fica preocupado com o irmão que está da direita ou da esquerda, se ele vai achar ruim do glória que você vai dar, do aleluia que você vai entregar, porque você está entregando é para Deus, não é para o homem não. Se Deus te mandou dar glória, dá glória. Se você está sentindo a graça, o poder para glorificar o nome do Senhor, faça. A frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Marcos 8:36, a Bíblia vai dizer o seguinte: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Aqui nós vamos para a parte final dessa palavra. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ter riqueza, você ter sucesso, você ter fama, você ser reconhecido pelos homens, e no final você ou eu, vamos falar eu também, porque às vezes falar de você é fácil, e eu perder a minha alma? O que é mais importante para você? Pastor, mais importante é o meu filho. Está errado. O mais importante é a minha esposa. Está errado. O mais importante é a minha mãe. Está errado. O mais importante é Jesus. Você pode perder tudo, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Você pode perder amigo, filho, irmão, mulher, perder mãe, sogra, pode perder tudo, mas se você tem Jesus, você tem tudo. E aquela igreja de Laodiceia, ela tinha perdido Jesus e não tinha mais nada. Ah, mas ela era próspera, financeiramente falando, tinha tudo, tinha carro do ano, tinha as melhores moradias, tinha contas bancárias, vestia-se parecendo príncipe, mas a Bíblia diz na carta: vós sois pobres, miseráveis, nus e desgraçados. A igreja não pode viver de aparência. A igreja tem que viver na verdadeira essência da presença de Deus na vida. A igreja tem que jorrar o azeite de Deus. A igreja tem que passar a graça e a comunhão de Deus para as outras pessoas que estão ao nosso redor. A igreja não pode repelir, a igreja tem que atrair. A igreja não pode expulsar, a igreja tem que trazer. Mas para a igreja trazer, ela tem que viver o sobrenatural de Deus. E alguém que é espiritual, é fácil de lidar com ele, pastores. Agora, uma pessoa carnal é problema. Uma pessoa carnal é difícil, ele é difícil de entender, ele é difícil, é complicado demais. Mas um homem, uma mulher de Deus espiritual é uma bênção, porque o apóstolo Paulo diz que quem é espiritual discerne tudo muito bem.
Mas se fala das coisas espirituais para carnal, ele vai zombar, ele não vai entender. Mas quem está ligado na videira, quem está conectado no trono, quando se fala das coisas concernentes à espiritualidade nossa, logo nós sentimos queimar o nosso coração e dizemos: eu também estou sentindo essa graça, esse poder. Não se iluda com as riquezas, não se iluda com as grifes, não se iluda com algumas pessoas que dizem ser vistosas e são reconhecidas nacionalmente, porque muitas delas andam vazias. Não são todas, mas muitos já perderam, e Jesus está do lado de fora faz tempo. Você pode, eu posso impressionar os homens, mas a Deus não. E uma coisa que o diabo sabe quem é crente e quem não é. Você acha que o diabo também é besta? Ou você sabe que o diabo sabe quem é crente de oração, quem é crente que tem vida no altar, e quem é crente que paga o preço, e quem é crente charlatão? Os discípulos estão fazendo a obra, expulsando demônio, fazendo a obra de Deus. Aí de repente alguns olhando e querendo também receber aquele poder, estavam empolgados porque viram a glória de Deus sendo manifesta. Aí disse: nós também vamos expulsar demônio. E a Bíblia diz que quando eles começaram a expulsar o demônio: sai daí demônio. O demônio olhou e diz: eu sei quem é Pedro, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus Cristo, mas vocês quem são? E ali eles saíram envergonhados daquele lugar. Por quê? Porque o diabo sabe quem tem comunhão, quem tem a presença, quem anda na presença. Agora, fica esse crente fajuto, mentiroso, enganador, usando a Bíblia, o nome de Deus, veste, sai, a terra está no chão e a língua tem quase 1 metro de comprimento, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Uma vez no culto, numa reunião, manifestou o demônio. O demônio está lá manifestado. E os pastores, cheios da teologia, os mestres, chegavam e: sai demônio, nada do demônio, demônio brincando. Depois de muito tentar e lutar, a irmãzinha que servia água falou: irmão Manel, que trabalha no canavial, deve já estar em casa nessas horas, eu vou lá agora. Ele morava perto da igreja. Ela correu lá, o irmão tinha acabado de chegar do canavial todo sujo, disse: vem cá que tem um demônio, vamos lá agora, em nome de Jesus. Ele vai ser queimado e repreendido. Quando ele vem chegando, quando chegou, o demônio já tinha saído. Sabe por quê? O demônio sabe quem tem Deus e quem não tem. Só do moço sair em direção local, os demônios baterem em retirada, caiu fora. Porque viver vida de aparência qualquer um vai viver, mas ter vida no altar é poucos que têm. E Deus quer usar você, Deus quer usar cada um de nós na autoridade e no poder que há no Espírito Santo do Senhor. Por isso, meus queridos e amados irmãos, vamos tomar cuidado. Porque o que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma? E aí, pastor, viu aí o carrão que Jesus me deu? Glória a Deus, irmão. Que Ele te abençoe com outros carrões, mas não perca o foco. Olha aí, pastor, viu aí o sapatão aí que Deus me deu? Olha aí a roupa que Deus está me dando, a casa, a mansão que Deus me deu. Glória a Deus, e Deus faz isso, Ele abençoa os seus. Mas não se esqueça quem você é e de onde você veio. E quem é Deus na sua vida. Não adianta você ter riquezas e não ter paz. Não adianta você ter faculdades e mais faculdades e não ter o principal na sua vida, que é Jesus Cristo. Jesus é tudo que nós precisamos para sermos verdadeiramente felizes. E na igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que aquela igreja era uma igreja pobre, miserável, nu. E Jesus disse: olha, vocês estão numa mornidão e
não tem como relacionar com vocês dessa maneira. Então Jesus vai aconselhar que aquela igreja tomasse um posicionamento e comprasse dele ouro provado no fogo para que enriqueças, roupas brancas para que vista, não apareça a sua vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que veja. E ele vai dizendo: eu repreendo e castigo todo quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Deus está chamando essa geração para o arrependimento. Jesus está chamando a igreja para voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio, voltar a ser crente de valor, voltar a ser crente cheio do Espírito Santo, que quando levanta a mão, o inferno cai por terra. Voltar a ser crente, que quando pede, Deus logo responde com fogo. Então a Bíblia vai finalizar dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Então Jesus está do lado de fora, Jesus quer entrar. Interessante, né, que quando a gente lê esse versículo, a gente já logo olha e imagina os pecadores que estão no culto, mas Jesus está dentro de uma igreja. A carta aqui é para a igreja, não é para desviado, é para a igreja que dizia ser santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. É a mesma igreja que Paulo estava dizendo que muitos não conseguiram ver o seu rosto ali quando ele passou por lá. Então, meus queridos, muitas das vezes a gente está falando aqui: Jesus, eis que eu estou à porta e bato, e muito crente com o coração fechado, muito crente que se tornaram autossuficientes e se resolvem por eles mesmos, não tem mais oportunidade para Jesus chegar e fazer, porque o meu eu agora que está predominando, está prevalecendo. Jesus está voltando, e quando ele vier buscar a sua igreja, o soar da trombeta vai ser somente para crente, que irão ouvir o toque da trombeta. É só crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Crente desobediente, crente rebelde, crente que compra e não paga, crente que inventa mentira, crente que continua na mentira, crente que continua na prostituição, crente que continua no adultério, crente que continua com 2 Facebook, um para falar de Deus e outro para fazer a safadeza, crente que compra, engana e faz tudo que não presta. Quando Jesus se manifestar, vai ficar aqui, vai ficar com a cara desse tamanho, olhando e dizendo: não é, mas por que eu não fui? Cadê fulano? Cadê ciclano? Tarde demais. Haverá naquele tempo lamentos e tristezas e choros, e muitos terão as vestimentas rasgadas pelas ruas, porque muitos vai dizer: você falou que era crente. Quantas vezes você disse que era um servo de Deus e falou para mim: o que é que você está fazendo aqui? A igreja subiu. A hora é agora, o momento é agora, porque Jesus está batendo na porta, e Jesus quer entrar, mas ele só entra quando você permite ele entrar, porque quem invade é o diabo. Quem chega e entra sem pedir permissão é o diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, e Jesus respeita a sua decisão. Se você olhar e dizer: eu quero continuar vivendo essa mesma vida ruim, ele respeita. Mas se você olhar e dizer: a partir de hoje eu quero ser um novo crente, eu quero ser uma nova pessoa, e arrepender de verdade, a Bíblia tem essa promessa: e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está falando com cada um de nós aqui em casa.
é momento de reflexão. Se tivesse o aparelho para medir a temperatura e o grau de espiritualidade, como estaria o nosso grau de espiritualidade? Talvez alguns poderiam estar no vermelho, outros mais ou menos morno, né? Nem lá e nem cá. Mas feliz é aquele que está cheio do Espírito Santo. Sabe por que o inimigo tem entrado e tem bagunçado e feito muita bagunça? É porque ele acha, não é brecha não, ele acha um portão aberto. Tem crente aí que está deixando, não é brecha não, é um portão aberto, dizendo: entra demônio, entra com seus demônios. E depois que entra para sair, não é tão fácil não. O diabo, ele só quer um espaço para entrar. Depois que ele entrar, só Jesus, viu, irmão? Porque o estrago é grande. É um deslize e ele entrou, é que nem aquele ditado, né? O cavalo estava lá, o homem soltou o cavalo foi, entrou na roça do homem, comeu o milho do homem. Aí o homem falou: mas comeu minha roça. Foi lá, pegou o revólver, matou o cavalo. Aí o dono do cavalo foi lá e matou o cara que matou o cavalo. E aí virou uma guerra entre famílias, foi matando. Aí depois de tudo, mas é o diabo, foi o diabo. O diabo falou: só soltei o cavalo. E é assim que o diabo faz, ele só faz só uma brechazinha, ele só quer uma brechazinha para ele entrar. Depois que ele entra, meu irmão, aí a destruição é grande. Aí a tristeza é grande e lágrimas vão rolar. Vão tentar organizar o que o diabo desfez e aí vai ser meio tarde. Mas enquanto há vida, a esperança, né, o preço sendo pago, ele vai lavar com sangue, ele vai purificar com sangue e vai fazer uma casa nova de novo.